Olá. Hoje a gente mergulha num documento que propõe uma pequena, mas silenciosa revolução na educação brasileira, a BNCC Computação. Recebemos um material que detalha essa nova abordagem e a pergunta que vai guiar a nossa conversa é: será que ensinar a uma criança a pensar como um programador, mesmo sem nunca tocar num computador, é a chave para o futuro? Essa é a grande questão, né? E a proposta é ousada, porque à primeira vista parece um contrassenso. Totalmente. Falar de computação e ao mesmo tempo dizer que não precisa de computador? Mas é aí que está a essência da mudança. Certo. O ponto de partida, e talvez o mais importante, é que não estamos falando de criar uma nova disciplina obrigatória, tipo informática. Uhum. O que se propõe é algo muito mais profundo: reconhecer a computação como uma área de conhecimento, uma forma de pensar que atravessa todas as outras. Ok, vamos lá. Descompactar isso, então. O material que a gente recebeu define essa BNCC Computação como uma atualização ou um complemento à base que já existia. Exato. E o que me chamou a atenção foi a flexibilidade. Pode ser trabalhada dentro de matérias que já existem, tipo matemática, ciências, ou as escolas podem criar um componente específico. Isso não cria uma confusão? Cabe escola fazendo de um jeito? Olha, essa flexibilidade, na verdade, é estratégica. A proposta não foi tirada da cartola, sabe? Certo. Ela vem consolidada por pareceres do Conselho Nacional de Educação, o CNE, e por referenciais da Sociedade Brasileira de Computação. Ah, então tem um peso técnico aí. Muito peso. Tem o dedo de especialistas da educação e da tecnologia. E a flexibilidade reconhece que o Brasil tem realidades escolares muito, mas muito diferentes. Impor um modelo único seria condenar a iniciativa ao fracasso em muitas regiões. O importante é garantir que as competências essenciais sejam desenvolvidas, não importa o formato. Faz sentido, mas por que agora? O que estava tão errado com a BNCC original para precisar dessa atualização? O que aconteceu é que a BNCC original tocava muito por cima em temas que hoje são centrais. Falava-se um pouco de cultura digital, mas de uma forma meio vaga. Conceitos como pensamento computacional, lógica, algoritmos ou uma discussão mais crítica sobre o impacto da tecnologia, isso estava praticamente ausente. Então a escola estava formando só usuários. Exatamente. A urgência veio da percepção de que a escola estava a formar, no máximo, bons usuários de tecnologia. Pessoas que sabem usar aplicativos, mas não entendem a lógica por trás deles, nem os impactos sociais. E a ideia então é passar de usuário para O quê? criador, alguém que entende o sistema. Exatamente. É uma mudança de paradigma. O objetivo é formar um indivíduo que não apenas consome, mas que consegue compreender, analisar, criar soluções e, o que é fundamental, agir de forma ética e consciente no mundo digital. É sair da plateia e entender como o palco funciona. Perfeito. É uma transição de uma postura passiva, de receptor, para uma ativa e crítica. Ok, a ambição é grande. E como é que se organiza uma ideia tão ampla? O material estrutura tudo em torno de 3 grandes eixos ou competências. A primeira é o tal do pensamento computacional. Isso. Como é que a gente define isso sem parecer algo super técnico, de nerd? A melhor definição é a mais simples. É a capacidade de resolver problemas de forma lógica e estruturada. Pense em montar um móvel que vem na caixa. Ótimo exemplo, já me deu dor de cabeça. Pois é, você tem um problema grande, uma caixa cheia de peças e um objetivo. O que você faz? Primeiro, decompõe o problema, separa os parafusos, identifica as tábuas. Depois, reconhece padrões. Ah, esse parafuso vai sempre nesse tipo de furo. Em seguida, você abstrai, ignora os detalhes que não importam e, por fim, segue um algoritmo. Um manual de instruções? Um manual, passo a passo. Se pular um passo, o resultado pode ser um desastre. É essa lógica que se quer ensinar. E o documento insiste que muitas atividades para desenvolver isso podem ser desplugadas, né? Sem tecnologia. Isso é mesmo viável? E essa, para mim, é a virada de chave de todo o documento. Por quê? Porque ele tira a discussão do campo do orçamento para laboratórios de informática e traz para o campo da pedagogia.
Ao dizer que se pode ensinar pensamento computacional com papel, com cartões, com jogos de tabuleiro, a proposta se democratiza. A lógica antes da máquina. A lógica precede a máquina. Primeiro você aprende a organizar o raciocínio, depois essa habilidade pode ser aplicada em qualquer ferramenta. Certo, então a base é ensinar a pensar de forma estruturada. Mas pensar é só metade da equação, né? E a parte de ser um cidadão nesse mundo digital. Aí entra a segunda competência, a cultura digital. E essa é talvez a mais urgente de todas. Por quê? Porque aqui o foco sai da lógica interna e vai para o impacto externo. Estamos falando de compreender criticamente o uso das tecnologias. Isso inclui tudo: segurança digital, privacidade, como identificar fake news. Discurso de ódio. Discurso de ódio, direitos e deveres online. É formação cívica para o século XXI. E como é que se ensina isso em sala de aula? Debatendo notícias. Precisamente. As sugestões são muito baseadas na análise de casos reais. Por exemplo, pegar uma notícia falsa que viralizou e desconstruir com os alunos. Qual a fonte? Que interesses podem estar por trás? Certo. Isso é muito mais eficaz do que uma palestra sobre não acredite em tudo na internet. É dar ferramentas para que o estudante desenvolva o seu próprio filtro crítico. Ok, então temos o pensar com o pensamento computacional e o ser e conviver com a cultura digital. Mas e o fazer? A parte de criar tecnologia de fato. Sim, essa é a terceira competência, tecnologia digital. Mas, de novo, a abordagem é surpreendente. Não se trata de ensinar todo mundo a programar em Python. Não. Não necessariamente. Trata-se de entender como as soluções tecnológicas são concebidas e qual o seu impacto. Por exemplo, em vez de programar um app, os alunos podem ser desafiados a criar um fluxograma no papel que descreva o funcionamento desse app. Ah, interessante. Se o usuário clicar aqui, acontece isso. Se não, acontece aquilo. Exatamente. O objetivo é entender o processo, a arquitetura da solução, mais do que a execução técnica. E isso volta naquela questão da equidade, né? Totalmente. Ao focar na lógica, a proposta se torna aplicável em qualquer escola, com ou sem recursos. O foco se desloca do equipamento caro para a capacidade de raciocínio. Isso é muito mais valioso a longo prazo do que aprender uma linguagem de programação que pode ficar obsoleta. Mas aí eu te pergunto, a gente não corre o risco de criar uma espécie de apartheid educacional, onde a escola rica ensina programação de verdade, no computador, e a escola com menos recursos fica só no pensamento, com papel e caneta? Essa é uma preocupação muito legítima. E é, provavelmente, o maior desafio na implementação. Certo. A proposta, na sua base, é inclusiva. Mas o risco que você aponta é real. A ideia é que o desplugado não seja um teto, mas sim um alicerce. A base. É, a base sólida sobre a qual o conhecimento técnico deve ser construído, quando e onde houver recursos. O perigo não está na proposta, mas numa implementação falha, onde o desplugado vira desculpa para não investir em infraestrutura. Entendi. A base é para todos. Agora, como é que isso se traduz na jornada do aluno? O material detalha essa progressão, começando bem cedo nos anos iniciais? Sim, e a abordagem é muito inteligente. Nessa fase, do 1º ao 5º ano, tudo é concreto, é lúdico. O foco é em criar sequências simples, em objetos, em músicas, resolver pequenos problemas do dia a dia. E a frase que resume tudo é: muito trabalho desplugado. É como aprender o alfabeto antes de escrever um romance. Perfeito. Você está construindo os blocos fundamentais do raciocínio. E depois, nos anos finais, do 6º ao 9º ano, a coisa começa a ficar mais abstrata. Exato. A complexidade aumenta gradualmente. Os alunos começam a criar algoritmos um pouco mais formais, a usar fluxogramas para visualizar soluções e, muito importante, a analisar criticamente as informações que eles consomem online. É aí que entra a interdisciplinariedade com mais força, né? Com certeza. O material destaca as conexões com geografia para analisar mapas e dados, com ciências para modelar sistemas e com matemática para resolver problemas com mais variáveis. Deixa de ser uma coisa à parte. E passa a ser uma ferramenta para as outras matérias. Precisamente. Vira uma lente, uma forma de analisar e resolver problemas em qualquer área. E no ensino médio, no topo da pirâmide, qual é a expectativa? No ensino médio, tudo se aprofunda e se conecta com o futuro do estudante. A expectativa é que eles consigam lidar com problemas realmente complexos.
Analisar grandes volumes de dados, talvez até criar protótipos de soluções tecnológicas para problemas da comunidade e, crucialmente, tomar decisões éticas. O material conecta isso diretamente ao projeto de vida do aluno e ao mundo do trabalho. Me dá um exemplo prático disso. Claro! Pensa em analisar os termos de serviço de uma rede social. Um aluno com essas competências não vai só clicar em aceito. Ele vai ser capaz de identificar cláusulas sobre o uso dos seus dados, entender o modelo de negócio da plataforma e tomar uma decisão informada. Certo. Ou, no trabalho, ele vai conseguir automatizar tarefas numa planilha, analisar dados de vendas, se proteger de ataques de phishing. São competências de sobrevivência para a vida adulta hoje. Tudo isso soa muito bem, mas eu me coloco no lugar do professor. O que isso muda no dia a dia dele? Parece uma carga extra. É um desafio, sem dúvida. E a formação de professores é a peça-chave para isso funcionar. O guia tenta ser muito prático, orienta que um plano de aula deve ser claro. Qual competência? Qual habilidade? Qual metodologia? E nessas metodologias, imagino, como é que você avalia o pensamento lógico? Não dá para fazer uma prova de múltipla escolha sobre isso. Não mesmo. E a proposta de avaliação também é diferente. Em vez de focar só na resposta certa, a sugestão é observar o processo. O como ele chegou lá? Exato. Avaliar a participação do aluno num debate, a forma como ele colabora num desafio, a capacidade de argumentar e defender uma solução. A pergunta muda de o aluno sabe a resposta para o aluno consegue construir um raciocínio coerente. E voltamos ao ponto central. A frase que o documento parece repetir como um mantra é: não exige laboratório, computador ou celular. Sim, e essa é talvez a mensagem mais poderosa de todas. Por que você acha? Porque ela desmistifica o ensino da computação, tira ele daquele pedestal de alta tecnologia e coloca no centro do desenvolvimento humano, que é o raciocínio. Ao fazer isso, a proposta se torna genuinamente inclusiva. Entendi. Ela garante que o direito de desenvolver essas competências possa, teoricamente, chegar a qualquer escola do país. Então, para a gente resumir, a BNCC Computação não é sobre tecnologia, é sobre pensamento. O objetivo é formar cidadãos críticos capazes de resolver problemas usando a lógica computacional como ferramenta. E a sua grande virtude, e também seu maior desafio, é a promessa de que isso pode ser feito em qualquer lugar. Perfeito. No fundo, a gente está redefinindo o que significa ser alfabetizado no século XXI. No passado, era ler e escrever texto. Hoje, é ler, escrever e estruturar o pensamento. É uma nova literacia. É a nova literacia. Essa capacidade de decompor um problema, de pensar em algoritmos, isso se tornou uma ferramenta de sobrevivência. Não é sobre tecnologia, é sobre cognição. E isso nos deixa com uma reflexão final, que me ocorreu agora. Se o núcleo do pensamento computacional pode ser ensinado e até dominado sem um computador, isso talvez nos diga algo muito profundo sobre a nossa própria relação com a tecnologia, né? Como assim? Quantas vezes a gente usa aplicativos complexos, softwares poderosos, sem a menor ideia dos passos lógicos e às vezes surpreendentemente simples que os fazem funcionar? Vivemos rodeados por caixas pretas mágicas. É uma ótima provocação. Exato. E talvez o primeiro passo para uma cidadania digital plena não seja aprender a última linguagem de programação, mas sim reaprender a pensar de forma estruturada, passo a passo. Talvez a lição mais importante da computação para todos nós seja, ironicamente, aprender a pensar de vez em quando de forma desplugada,